coloca em debate. E pelas redes sociais você envia sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Essa edição, com prazer, a gente já recebe aqui com muita satisfação o Luiz Carlos Gianelli, que coordena o PROCON de São Vicente. Ao lado dele o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel. E aqui, à minha direita, nesta edição, o vereador Antônio Carlos Banha, Joaquim Banha, do PMDB aqui de Santos. E eu destaco, claro, depois de um final de semana prolongado, né, por todo o país, especialmente aqui em Santos, com a festa da padroeira aqui da cidade, não é? Nossa Senhora do Monte Serra. Muita coisa aconteceu, mas de prático mesmo poucas novidades. Só ameaças, né, de novos impostos e da necessidade que tem o governo aí de arrecadar mais em cima do pobre contribuinte. Isso é um tema importante para a gente discutir, para a gente debater, além de, claro, os assuntos e os VTs produzidos pela nossa equipe. Eu já vou agradecendo e cumprimentando aqui o Luiz Carlos Gianelli, mais uma vez participando aqui do painel regional. Prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Banha. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Heraldo. Mais uma vez é motivo de muita satisfação participar do painel regional. Satisfação nossa recebê-lo, como também o nosso Heraldo José dos Santos. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você. Cumprimentar aqui também o Luiz Carlos, o vereador Banha, a Daniela. E estamos aí depois de um longo feriado. Longo e feriado, realmente, aqui para Santos, então, nem diga, né? Vereador Banha, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Prazer revê-lo. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial ao doutor Heraldo José dos Santos, ao doutor Gianelli, grande representante do PROCON lá em São Vicente. Alguns trabalhos já encaminhamos juntos, uma luta muito grande na época para provar a conurbação. Hoje, se você não paga o DDD, a descagem direta, que antigamente se pagava isso. É uma luta deste vereador, Paulo Alfaiate, PROCON. Então a gente sempre lembra, porque a gente só lembra quando se paga ou quando está na conta. Quando você retira e tem alguma conquista, aí esquece, já não lembra mais nada. E a Daniele Fiscarelli, um forte abraço. Estamos a bordo, Boturão. Muito bem, estamos a bordo, partindo aqui com a nave do painel regional. O telefone já a Daniela confere para você. Pelas redes sociais também o nosso espaço importante. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real, né? E sempre depois do programa encerrado, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro através do YouTube. Sempre atenta à sua participação e à nossa produção aqui no painel regional. Mais uma vez conosco a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem. Antes de a gente colocar o VT que está aí à disposição, né? O Banha lembrou bem essa coisa da conurbação, uma verdadeira piada, uma aberração, você ter que ligar, você pagar interurbano para fazer uma ligação entre Santos e São Vicente, Santos e Praia Grande, mas realmente o problema existia e foi resolvido. A atuação importante do Banha, a colaboração aqui do Luiz Carlos Gianelli. Agora, entre outras aberrações que a gente vem acontecendo, essas cabeçadas frequentes que a gente vem acompanhando aí dos ministros, né, da presidente Dilma, do vice-presidente Michel Temer. Michel Temer defendeu a CID, o aumento na CID, né, que é esse imposto aí dos combustíveis, enfim, especialmente para a gasolina, uma sugestão de Antônio Delfim Neto. Foram buscar Delfim Neto para dar uma sugestão para o PMDB ajudar o governo da presidente Dilma. Então, olha, a coisa está confusa. Como é que você está vendo essa coisa toda aí, Gianelli? Vamos ter mais imposto? Vamos ter que pagar mais imposto para o governo? Com muita preocupação estou vendo toda essa discussão a respeito do orçamento brasileiro, dessa necessidade de você estar amealhando mais receita para cobrir esse rombo que está dentro do orçamento brasileiro. E quem vai ser o grande afetado com isso, quem? A população, como sempre. Então está essa grande discussão. Michel Temer realmente veio com uma proposta que acabou não tendo o apoio do seu próprio partido, então ele resolveu reduzir e não encampar essa luta pela implantação da CID. Discute-se muito com relação ao aumento da alíquota de imposto de renda, então são alguns temas que estão sendo discutidos entre os ministros da presidente Dilma.
com a finalidade de onerar mais a população brasileira. O que o Brasil precisa, o que a população precisa de um Estado, do enxugamento desse Estado, uma contenção realmente, o contingenciamento desses gastos públicos e a melhor empregabilidade do gasto público, a fim de você manter uma economia estabilizada. Agora, cada vez mais, gasta-se desmedidamente, cada vez mais não tem um planejamento adequado de investimento, não tem um planejamento adequado de contenção de gastos públicos e depois você passa para a população ter que pagar tudo isso. Então eu olho isso com muita preocupação, esse desequilíbrio econômico e principalmente esse desequilíbrio político que está no governo da presidente Dilma. Geraldo, o ministro nos Estados Unidos, ou melhor, na França, né, recentemente disse que o brasileiro paga pouco imposto, né? E talvez fosse interessante, então, como já lembrou aqui o Gianelli, né? Levantar a alíquota do imposto de renda. Agora, não sei se o governo tem credibilidade para isso, né? Nenhuma. Quando se fala em aumento de imposto para cobrir o rombo do governo, isso causa um mal-estar terrível na população. Veja que o imposto de renda ele é descontado na fonte e diretamente, principalmente, da classe média. Quer dizer, aquela parcela da população que o governo mais despreza é aquela a quem ele recorre para cobrir os seus rombos. Não tem cabimento. Michel Temer já se posicionou ao contrário, assim como os presidentes da Câmara e do Senado, e eu vejo que será muito difícil o governo aprovar qualquer tentativa de aumento de imposto, ainda que seja aumento de alíquota, sem que tenha que necessariamente passar pelas casas legislativas. Então, não tem sentido um rombo, principalmente no governo da Dilma, e de uma hora para outra quer colocar na conta do trabalhador. E veja o absurdo, aumento do imposto para o trabalhador. Na atual situação, com a inflação galopante, voltou os aumentos seguidos de preço. O cidadão tem aquele salário para passar o mês, vai diminuir ainda mais para suprir aí essas necessidades governamentais. Então, a gente chega à conclusão de que o professor Castione está certo mesmo, tem que se implantar aí a desobediência civil. Não é possível pagar imposto sem qualquer contrapartida. Aumentar imposto para pagar rombo do governo é um assalto ao bolso do contribuinte. Olha, o prefeito tem uma importância enorme no comando dos municípios, né? Governador do estado, presidente da República, senadores, deputados, essa coisa toda. Mas ali no olho do furacão, como gosta de dizer o Banha, né? Quem acompanha o fervor da panela, essa coisa toda, realmente é o vereador, né? Porque fica ali na rua, é assediado a todo momento, o pessoal sabe onde é a Câmara Municipal, sabe os dias que vai encontrar os vereadores, onde é que ficam os gabinetes, enfim. Sabe, né? Onde ele mora. Com essa proximidade toda aí do povo que o vereador obrigatoriamente tem, Banha, como é que você sente essa situação toda, essa possibilidade toda e a repercussão desses discursos aí, dessas possibilidades aí colocadas por um governo que, a meu ver, o Heraldo coloca bem, né, não tem credibilidade para pedir mais esforço para ninguém, mas pelo jeito vai pedir. Olha, governar é eleger prioridades, é destacar quais são as prioridades. Isso não é no meio da crise, não é com o barco à deriva, afundando, que vai estar preocupado aí com as pirotecnias que não só o governo federal hoje demonstram, mas os governos, os entes federativos e os próprios municípios. Alguns ainda são autossuficientes, outros já foram à bancarrota há muito tempo. Então, ô Boturão, essa escola, e se a gente pensa, eu não sou advogado do PT, não gosto da administração petista, o loteamento já foi feito, já foi dado, consumado, mas a lição de casa, ela tem que ser feita. Como é que você corta a despesa? Se não cortar primeiro na carne? Tem 39 ministérios. Trabalha com 15, trabalha com 12, saúde, educação, esporte. Não, mas a reforma agrária, o povo... Querido, quando você não tem, contém e gasta aquilo que tem. Não vai fazer dívida e deixar para outro governo. Mas isso virou
uma praxe. Ninguém leu a cartilha do Oswaldo Justo, Heraldo. Ninguém. Ninguém leu a cartilha de Prestes Maia. Ninguém leu a cartilha do Franco Montoro. Isso aí é passado. Aí vão dizer, poxa, é saudosismo. Não. Nós temos que copiar ou nos consolidar naquilo que foi certo, aquilo que deu certo, aquilo que foi dentro dos parâmetros de lidir, de mitigar, de combater, de enfrentar, de dar prioridade, saúde. Estamos falando aqui, desde que eu me conheço por gente, falando de saúde, de educação, de mobilidade urbana, mas e a aplicabilidade desses recursos? Como é que são direcionados? Como é que são essas obras elencadas nos 4 cantos do Brasil, seja do governo federal? Eu só escuto cifras estratosféricas, bilhões, o furo da Petróleo, bilhões, o furo do BNDES, bilhões, o furo da Caixa Econômica, bilhões. Aí a gente vai para o Estado, aí o VLT, mais bilhões. E a Ponte Pêncil, aqui do meu amigo do PROCON, aquilo devia ser um assalto aos bolsos do consumidor. 33 milhões de reais para reformar a Ponte Pêncil. Isso é uma indecência. Então a gente está falando aqui... Fora o tempo, né? Não, tempo perdido. 3 anos. O problema consumado com a população, que você não deixa de girar, a mobilidade deixa de girar riqueza, é difícil para quem mora no Japuí, é difícil para quem mora na Praia Grande. Aí você vai falar das obras concentradas ao longo da Baixada Santista. Algumas em andamento, algumas em projeção e algumas que viraram um verdadeiro mote de piada, mas que se levou muito dinheiro e se rasgou muito dinheiro bom. E com falsas promessas. A expectativa mata o homem. E quando você vem com discurso impregnado, e quando se fala hoje, eu vejo em alguns meios de comunicação, se fala, não, o problema do Brasil é o PT. É um dos. Mas não vai me dizer que vai chegar lá o PMDB, que vai chegar o PP, que vai chegar o PSDB, que vai chegar... Quem é que for chegar lá, que vai ter uma vara de condão e vai resolver todas as mazelas, as sacanagens, a roubalheira, a corrupção desses últimos 50 anos que eu me conheço por gente. Para trás nem vou dizer mais. O Brasil foi sequestrado, arrombado, foi saqueado em todas as suas mortes, desde o ouro para o Brasil. Ouro para o Brasil foi um embuste que tomou dinheiro de quem? Já era naquele tempo, e ali naquele tempo era ouro, hein? Hoje é mais educado, né? Hoje é tributo, taxação, tarifa. Então antigamente era ouro. O cara arrancava o dente da avó, levava a aliança do pai, deixava a correntinha do batizado do filho. Vamos ajudar o Brasil. O petróleo é nosso. O petróleo era nosso, já dizia Monteiro Lobato. O petróleo é nosso, um dos maiores. Quem não tem dinheiro conta história. O contador de história estava certo no seu caminho, dizendo que aqui era o maior país produtor de petróleo. E ninguém acreditava naquela oportunidade. E hoje tem aí pré-sal, especulação. A especulação foi muito forte, gerou muita riqueza para alguns. Mas até agora só nós vimos o dinheiro escorrer pelos ralos. Não houve controle de nada disso. Houve uma superprodução de barris de petróleo. Hoje se fala ainda em aumento de gasolina, o combustível é o mais caro do mundo, a condução, o transporte coletivo é o mais caro do mundo. Então, não se pode tirar só o governo federal como o responsável por todas as mazelas, porque em todos os setores da sociedade está impregnado a falta de compromisso, a falta de prioridades, saúde e educação. A gente vai estar vendo aí em estados, São Paulo é o estado, é a mola mestra do Brasil. As condições de segurança pública. Agora, a brincadeira do anão na sala do DEIC. Foi legal aquilo. Não, o brasileiro que vê isso. Aí você pede ajuda institucional. Você vem na cadeia de televisão, o governador, o prefeito e vem o presidente da República. Nós precisamos do sacrifício na nação. Que sacrifício precisa mais? Só ver bandalheira, bandidagem, a falta de compromisso, roubo, o abandono, a saúde à mercê da sorte. A gente tem visto aí todos os dias
problemas derivados do quê? De má gestão, de falcatrua, de passa-moleque, de interesse, um conluio, uma rede de vender facilidade para buscar dificuldade. E isso aí está na cartilha, não fomos nós. Está lá naquela cartilha lá de 40, 50 anos. Criam dificuldade para vender facilidade e criam a facilidade para fazer a dificuldade. Então, essa cultura arraigada dentro do nosso país e que já está se espalhando para o mundo, ela tem que ter um basta. Mas tem que ter um basta com respeito, com responsabilidade. Aí digo para você, cadê o guardião da lei? Ministério Os Público. nossos promotores públicos, seja do Estado, seja os nossos procuradores da República. Batemos aqui numa tecla semana passada, meu querido Gianelli, sobre o problema das próteses e órteses. Fizemos uma legislação aqui para que a nossa vigilância... Porque se você fiscaliza, quem fiscaliza uma vez não fiscalizou nada. Então o governo federal tem a sua legislação da vigilância sanitária. O governo do Estado, o repasse do SUS. E o governo do município também tem que fiscalizar essas órteses. Você viu ontem no jornal da Globo, mostrando um número assustador de órteses e próteses vencidas, cambiadas e negociadas no mercado negro e no mercado paralelo, com preços naquele instante acessíveis, mas que de nada valia, porque a prótese está condenada, você vai matar o cidadão que vai usar aquela prótese, e quem controla isso? Mas isso Qual é o sistema? É dinheiro? É resultado de... Não, claro, os caras que estão fazendo esse tipo de coisa querem ganhar em cima do infeliz que vai sofrer a cirurgia. Ganha duas vezes, e ganha em cima do SUS. Mas também é o resultado da situação tenebrosa que vivemos. Então, a mas falta de dinheiro, o cidadão que vai ao médico não pode pagar aquilo que deveria pagar para uma prótese num hospital de qualidade e acaba correndo aí para o paralelo. Não, mas além da prótese de qualidade, existe a clonagem destas próteses que estão sendo inseridas dentro do próprio sistema SUS. Isso aqui é uma aberração. Quem controla essa compra? Como é que se compra? Quem é que afere? Como é que se vê que se a prótese ela está No Brasil fraudada? vale tudo, Banho. Não, mas vale tudo. É por isso que no final a conta não é isso? vale tudo. Não é Esse isso, vale tudo, ele perdeu, o Heraldo, esse vale tudo, se perdeu o controle. O piloto sumiu, o avião tá no ar, tá caindo e não aparece o mal. Mas hoje fala assim, ó, o Salvador é o Ninguém Michel. sabe nem quem é o dono do avião. Ninguém nem quer ficar no avião. Ninguém quer ficar no avião, isso que é verdade. O avião caiu aqui, não Ninguém tem sabe dono quem no é. avião, De quem é o avião? o partido não assume, empresário nenhum diz que o avião é dele. Pois é. Eu concordo É uma plenamente. coisa maluca. Eu concordo plenamente com o Banha nesse ponto que ele tocou do PT. Se o PT fosse efetivamente, eu não sou advogado do PT, eu não tenho qualquer tipo de relação com o PT, mas a gente vê que o PT nesse momento é tido dentro da sociedade brasileira como grande culpado de tudo, quando na verdade não é. Se o PT efetivamente tivesse essa culpa toda que a sociedade está imputando a ele, seria até bom, Banha. Sabe por quê? Acabava com o PT e resolvia o problema. Mas é isso que você tocou. O grande problema da sociedade brasileira é que as instituições elas não estão funcionando. Quem é para controlar, quem é para fiscalizar não fiscaliza. Infelizmente, o Ministério Público deixa a desejar muito, e principalmente aqui no estado de São Paulo. Daqui no estado de São Paulo a gente vê muitas das vezes agentes políticos com grande descompromisso com a coisa pública, muitos ladrões, bandidos, e o Ministério Público não atua, não faz uma fiscalização mais efetiva. Eu gostei assim dessa maneira como você expôs isso, que poucos políticos efetivamente enfrentam esse problema e apontam um destino para isso. Não adianta você criticar o PT tem as mazelas do PT? Tem, mas o PSDB tem. O pessoal tem, todos os partidos políticos têm. Então a gente tem que enfrentar esse problema, fortalecer as instituições e efetivamente fiscalizar. Porque se não houver uma fiscalização séria, não houver uma punição séria e colocar bandido na cadeia, esse país não vai conseguir ser organizado nunca. Já começa, Heraldo, você presta atenção como é difícil governar no modelo que nós estamos vivendo com relação à política partidária, essa proliferação de partidos assustadora, esses partidos que mais parecem aí cartórios para que homologuem as decisões dos seus executivos. Pô, como é que a gente corta, como é que a dona de casa, o comerciante, como é que ele faz quando ele está acima das suas despesas? Ele fala assim, olha, começa a cortar. Ele corta.
Querida, a primeira ação do administrador passa para reavaliar as suas pastas. Um país que tem 39 ministérios e que passa por dificuldades, que tem que separar, ele tem que fundir, ele tem que ter fusão, então vai ter que ter cultura, esporte, vai ter que fundir essas administrações. O Ministério dos Transportes. Ah, mas tem o da aviação civil, tem o da militar, tem o dos portos, tem da ferrovia. Não! Nós vamos juntar tudo isso para quê? Para minimizar, para garantir, para diminuir esse gasto da folha. Você sabia que o Banco do Brasil, dinheiro do povo, tem uma agência de viagens só para controlar os gastos do governo, para administrar as viagens do primeiro, segundo, terceiro escalão e vender? Qual é a finalidade do Banco do Brasil? É vender? É agência de turismo? É agência de viagem? O Banco do Brasil tinha que estar fomentando a atividade de desenvolvimento cultural, agricultura, econômico, sustentabilidade. Agência de turismo? Será que não podia ter cortado essa agência de turismo lá de dentro? Aliás, em cima disso tem um rombo aí, não é? A última visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, a Nova York, foram alugadas, eu não sei quantas limusines. E não pagar. E simplesmente não pagaram, mas cento e poucos mil, 120 mil dólares, alguma coisa assim. E o empresário responsável por essas locações é brasileiro, que mora nos Estados Unidos. Eu ouvi na Rádio Bandeirantes, há cerca de um mês atrás, reclamando, chorando as pitangas, porque estava com as calças na mão, não sabia o que fazer com o calote da presidência da República, ou da Casa Civil, no caso. E a outra contramão da direção. Com o pacote lá do Levi, todas as bancadas aliadas, ou seja, toda aquela sopa de letrinha de partidos que estão aliados ao governo e até os da oposição, para que possa apoiar o pacote dos... Todo mundo é consciencioso, para fazer o corte tem que cortar. Só que eles querem que libere as emendas de mais de 500 milhões. É um contrassenso total. Se não é para cortar gasto, agora é a hora do quê? Da unidade. Já prega-se a unidade, porque só o povo tem que ser condescendente, complacente, ele tem que fazer o seu sacrifício. Por que os seus representantes lá não fazem o seu sacrifício? Não, nós vamos votar. Votar o quê? Cadê o interesse público? Cadê a situação das cidades contingenciadas que não tem condição sequer de mandar cantar o cidadão na porta da igreja, um cidadão na porta da feira? Não tem condição, porque o cara não tem dinheiro. Ele pede tudo para o governo do estado ou do governo federal. Então, Boturão, fica difícil falar em unidade, em fraternidade, em igualdade, isonomia. Fica difícil usar essas palavras dentro do Congresso Nacional, onde a casa está totalmente à deriva, cada um puxa para um lado e a gente vê o Brasil, que é um país rico, importar arroz e feijão. E em época de ajuste fiscal, não é uma ótima notícia para todos nós também, não é? Especialmente para os senadores da República, que tiveram as frotas, ou a frota dos seus veículos renovada. Agora, tudo carro 0 quilômetro para as excelências, os senadores da República Federativa do Brasil, tá certo? Olha, uma informação importante aqui, a Prefeitura de Santos passa para a gente aqui, com exceção das sarjetas, nas proximidades da Praça Belmiro Ribeiro, na Vila Matiza, a Prefeitura começa hoje as obras de repavimentação da Avenida Ana Costa. A princípio, o serviço não requer interdição total do trânsito. Então, o pessoal que circula pode ficar tranquilo com relação a isso, pelo menos por enquanto. A intervenção faz parte do Provias, que é o programa que vai garantir a segurança e infraestrutura às vias do município. Um break, já a gente volta. Vamos de volta à sequência aqui do nosso painel regional, nesta edição com muito prazer, recebendo aqui o Luiz Carlos Gianelli, ele que coordena o PROCON de São Vicente, Heraldo José conosco, o vereador Banha, do PMDB, e a Daniela atenta aí a sua participação e também a nossa produção com um VT para a gente comentar na sequência, é isso, Daniela? Isso. O nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve conversando com a população sobre a mudança do ponto de ônibus em frente à balsa. Acompanha na matéria. Boa tarde, amigos do Painel Regional. Estamos aqui na Carlos Coutinho, aqui na ponta da praia, aqui na saída da balsa, agora com o José Carlos, que é comerciante aqui nas imediações e está desesperado, porque parece que corre o risco da desativação aqui do local. O que está acontecendo, José Carlos? Está acontecendo é que ele está alegando aqui a saída da barca o ônibus, mas
Eles querem mudar esse ponto que já tem há muitos anos de tradição. E é um ponto que é tudo claro para a pessoa pegar o ônibus à noite. E eles querem mudar o local do ônibus. E isso vai trazer transtorno aqui para os comerciantes? Os comerciantes e por próprios embarcadores de ônibus, os passageiros. E qual é a alegação da CET em desativar aqui o ponto? A alegação, eles falam que são um negócio de trânsito, mas não está melhorando em nada, piorou mais ainda hoje. Eles foram fazer um teste e está pior. Continuamos aqui na Carlos Coutinho, aqui na ponta da praia, onde agora quem está pedindo socorro é o usuário, hein? O que está acontecendo, Alexandre? Eu vim pegar um ônibus aqui, tem essa mudança aí de ponto, o ponto foi lá para perto do terceiro DP ali, e as pessoas vêm aqui, vai para lá, vêm aqui, vai para lá. Mas eles estão favorecendo quem? O turista, porque a gente aqui não paga imposto, só o turista que paga. E eu, desde que eu me conheço por gente, tem esse ponto aqui. Eu tenho 46 anos, sou nascido em Santos, sou criado em Santos e esse ponto sempre existiu. Agora, por quê? Aí o ano que vem tem eleição, aí o ano que vem a gente vai voltar o ponto para lá, aí volta, aí ganha, aí acabou, aí não precisa mais. Quer dizer, a pessoa que trabalha aqui, ele trabalha aqui, eles dependem disso aqui para viver. Agora tiraram daqui, eles vão para lá. E a pessoa que não, agora a pessoa que não ganha mais o dinheiro dela, o tanto o entreposto como todo mundo, tem gente que vende carro, mas quem vende ônibus aí? Tem que descer lá, carregar, arriscado a ser assaltado ali, porque ali é muito escuro, entendeu? E aqui pelo menos está iluminado, aqui dá para ver as coisas, e lá não dá. Continuamos aqui na Carlos Coutinho, na ponta da praia, onde a senhora ia ouvir aqui, me parece que está chateado. O que está acontecendo, senhora? Eu não posso andar, estou com um problema na minha perna, má circulação, que não aguento. Vem lá de baixo, ninguém falou nada, vem para aqui que sempre foi e agora não para o ônibus aqui nesse ponto. Continuamos aqui na ponta da praia, agora num ponto novo, né? Onde o pessoal do ponto que está sendo desativado está sendo transferido. E me parece que os usuários não estão gostando, não. O que está acontecendo, Sara? Eu estou vindo a 3 quadras já andando, que eu trabalho aqui em moro em Cubatão. E estou perdida, não sei nem se o ônibus vai parar aqui realmente, entendeu? E os ônibus estão parando? Até agora ainda não consegui embarcar. É, Boturão, então ficou aí o pedido de socorro dos comerciantes aqui da ponta da praia, hein? Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, para o Painel Regional. Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do painel regional, né, com essa alteração aí proposta pela CET e a reclamação do pessoal lá da ponta da praia. Você acompanhou lá, Heraldo? Olha, toda mudança de ponto de ônibus acarreta um mal-estar, um transtorno para a população. Recentemente nós tivemos aqui na Avenida Conselheiro Nébias, tinha um ponto ali nas proximidades do pronto-socorro da Unimed, e mudaram esse ponto lá para perto da praia. Quer dizer, então você imagina que alguém que vai ali no pronto-socorro vai ter que andar aí quase 800 metros. Né? E não tem uma padronização, vereador. De determinadas vias é 200 metros, na outra 400, 600, 800. Quer dizer, e quando se trata, por exemplo, de uma situação como essa, que já está arraigada, o pessoal já sabe onde é o ponto de ônibus, imagine chegar ali à noite, né? E se ficar horas e horas e não saber que o ponto mudou. Quer dizer, a CET realmente, eu não sei, eu acho que trouxeram muita gente de fora, trouxeram aí um homem da Rússia, aí, no governo passado, né? Seria pronunciar o nome dele? O quê? Esse não é da demais. Rússia, da Cracóvia, sei lá. E então fazem esses experimentos aí que realmente a população não aceita e não concorda. É aquela coisa que a gente fala aqui de eleger prioridade. A balança, ela está desequilibrada. Se você analisar a cidade de Santos como um todo, nós temos o dobro da população idosa de qualquer cidade do país. Começa por aí. Olha o contrassenso. Você faz, mas um problema caótico da mobilidade urbana. Isso é claro, evidente, cristalino. Nós sabemos disso. Nós temos 2 automóveis por habitante e tal. Como é que vai fazer essa equação? Mas não dá para quebrar, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Bom, se você fez a faixa única para o ônibus, tirou todos os carros de estacionamento do canal, tirou as grandes avenidas com a faixa exclusiva, querido, não tem necessidade de mexer nos pontos de ônibus. Ponto. Ou um ou outro. Porque quem tem que ter a prioridade na mobilidade urbana é o pedestre, é o usuário do serviço coletivo. Tanto faz ele parar aqui, ali ou acolá, porque em São Paulo, Heraldo, já existe a parada fácil. A parada fácil, para o cidadão
que é cadeirante, o idoso que tem condições de senilidade, ele comprovadamente, ele para o sinal ou do cadeirante, em qualquer lugar da faixa exclusiva do ônibus, ele pode parar o ônibus e pegar a sua condução tranquilamente. Agora, você deixa um espaço, não pode trafegar carro nenhum na faixa exclusiva. E você vai aumentar de quilômetro a quilômetro, é o que está fazendo. Há uma grita na cidade como um todo, e principalmente onde o Heraldo falou, nas áreas onde estão constituídas aí as regiões ambulatoriais, hospitalares. Você pegar um ônibus ali nas grandes avenidas, são as grandes avenidas que levam esse fluxo para a Santa Casa, para a Vicência Portuguesa, para a Casa de Saúde, você vai deparar com várias reclamações. Pô, agora para pegar um ônibus aqui, o ônibus era aqui na Vila Belmiro, o ponto, agora eu tenho que pegar lá na Carvalho de Mendonça, porque saiu aqui da... Então, como é que o cidadão ali, ele vai andar 800 ou 1 quilômetro a pé, se ele já tem dificuldade, se ele já tem uma série de problemas, se ele está pegando condução, transporte coletivo, porque ele precisa. Senão ele ia de táxi, ele ia de carro, chamava... Então, sabe, não tem nenhum tipo de discernimento. Aliás, o discernimento é o que falta. A gente falava aqui, agora em instantes, sobre o semáforo piscante da meia-noite às 5. Muita gente pensa que isso foi criado hoje. Não foi criado, não. Isso foi criado... Não, eu não sei, ô Boturão, se o cidadão que fica muito tempo trabalhando pela cidade, às vezes ele fica estigmatizado ou rotulado. Porque quando a nível do registro, nós levantamos o índice de furto e assalto à mão armada em alguns horários que pairavam das 19 horas às 6 da manhã, estava na saída do Coraz, entrada do registro, nós fizemos esse levantamento. Ele falou assim, uma das grandes ideias, nesses centros que estão ermos, nesses lugares onde tem um fluxo calmo, como o centro da cidade, São Francisco, Amador Bueno, General Câmara, João Pessoa, entrada da cidade, que até hoje tem assalto na entrada da cidade, por que não se coloca da meia-noite às 5? Pelo menos o cidadão já sabe que vai mais devagar, que está no sinal. Atenção. Amarelo é atenção. Então você vai mais devagar, vai olhando. Até para não ter que obrigatoriedade de parar no vermelho. Para ser assaltado. Eu fiz esse requerimento. A CT, na época, antes do Constantinov, elaborou essa lei. Foi na gestão do Beto Mansur. E o Beto Mansur, não, vamos fazer. Isso fiz através de um requerimento. E muda a legislação, aí muda o sistema. Entra um outro cidadão, ele já não concorda com aquilo. Então, por que não se faz lei, né, Heraldo? A lei tem que ser cumprida. Então, nós fizemos uma lei que pode entrar o Constantinov, pode trazer o cara do Japão, pode trazer o cidadão do Macuco, porque a lei está lá, ninguém vai tirar mais. Então, da meia-noite às 5, pode entrar governo, sai governo, ele vai ter que respeitar esse. Mas por que a gente está defendendo o quê? Defendendo o usuário do sistema, para que ele não seja assaltado, para que ele não seja vilipendiado, para que ele não seja garantir os seus direitos. Então essas coisas que acontecem, se a gente voltar para trás e ver o histórico da CET, tem grandes, belíssimos funcionários, gente competente, mas se a gente vê o histórico da falta e os desmandos que aconteceram na CET, principalmente com a administração dos pátios, onde 5 mil veículos sumiram naquela oportunidade, então não é para ficar contando história para ninguém, não é para ficar dando aula em lugar nenhum, nem para ser superintendente do Detran. Se o cidadão não conseguiu administrar um pátio de carro, não pode tomar conta do estado de São Paulo nem da Baixada Santista. Mobilidade urbana é um problema nosso, não, Janelli? É um problema, e todos os especialistas deixam bem clara a necessidade de investimento em transporte coletivo. Qualquer especialista que a gente for ouvir tudo, e parece que os agentes políticos que assumem as nossas prefeituras, o governo do estado e o governo federal, não tem isso como uma prioridade, como o Banha realmente acabou de falar. Não tem isso como uma prioridade, não faz um investimento correto e não faz um planejamento de 10, 15, 20 anos. Então, cada agente político que assume a gestão de um ente federativo, ele quer deixar a sua marca. E aí fica um grande Frankenstein, porque as coisas começam de uma maneira, fica pela metade, não tem uma ação coordenada entre um governo e outro, e gera esse grande problema que há para a sociedade, que é um problema que atinge a sociedade de uma maneira extremamente completa. Por quê? Porque afeta inclusive a parte econômica, porque o transporte é um transporte lento, ele encarece o produto, que vem encarecer
afetar o consumidor, e afetando o consumidor, ele vai consumir menos, e uma vez consumindo menos, produz menos e afeta o trabalhador. Então esse transporte coletivo tem que ter um investimento sério por parte do governo municipal, federal e estadual, com a finalidade exclusiva de beneficiar quem? A sociedade. O grande problema do Brasil é o seguinte, que não basta o problema da corrupção, que é um problema que assola o Brasil. Há o problema da incompetência de muitas das pessoas que assumem alguns cargos de gestão. E por isso a sociedade está dessa maneira. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalo. Você tem que fazer aquela política que o PT fazia no começo. Muito bem, de volta aqui o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, com o Janélio, o Heraldo, o vereador Banha e a Daniela Atenta aí, vem agora com participações dos nossos telespectadores. Pois não, Daniela? Pergunta do Manelão do Bitaru. Banha, Santos é uma cidade feliz porque tem vereadores que brigam pela população como você. Quando São Vicente vai ter pessoas que brigam pela população? Acho que o Janelo pode responder melhor, né? São Vicente tem gente competente, tem gente séria, em todos os segmentos da sociedade também tem. Só que é o seguinte, você tem que ver, o São Vicente hoje passa uma das maiores crises da sua história. Além de ter um orçamento ínfimo, as dívidas e os problemas do dia a dia. Você vê que ela nunca foi autossuficiente, porque a sua arrecadação ela não condiz com o número de pessoas e de população. Já começa por aí o desequilíbrio. Aí você depende da figura do Estado e da figura da União. Agora, se você já não tem nem crédito, como é que você vai pegar investimentos? Qualquer que seja o investimento hoje, que você pegue um dinheiro carimbado do governo do Estado, do governo federal, você tem que ter a contrapartida. Mas que contrapartida se o cidadão não tem dinheiro nem para coletar o lixo, para pagar as moças da creche, as professoras? Então, se você não tem como base, prioridade, lixo, saúde e educação, você praticamente já nasceu morto. É muito difícil, não gostaria de estar na pele dos meus amigos lá do Poder Legislativo de São Vicente, não gostaria de estar na pele do prefeito Billy, mas é uma realidade que tem que ser enfrentada, tem que ter criatividade, tem que bater na porta e tem que pedir, porque político que não pede não serve para nada. Daniel está me pedindo aqui um espaço também para fazer uma análise. Vou sim. Com relação a esse tema, os vereadores de São Vicente são agentes políticos realmente dedicados no exercício da função deles, mas realmente São Vicente está passando por uma crise, que o Brasil está passando uma crise muito grande, e essa crise em São Vicente ela acaba se potencializando, porque São Vicente é uma cidade que tem uma receita curta, realmente. Cobertor curto, você cobriu a cabeça, descobriu o pé. Essa que é a realidade. E São Vicente está passando por essa dificuldade, é uma dificuldade que não é uma dificuldade local, uma dificuldade nacional. Uma vez que a economia de um país ela tem uma retração, o governo estadual, o governo federal e o governo municipal, o que acontece? Ele acaba perdendo a sua receita. E cidades como São Vicente, que é uma cidade pobre, quando ela perde essa receita, ela perde sua capacidade de investimento. Você perdendo essa capacidade de investimento, muitas das vezes você vem acabar afetando o próprio serviço público. Mas isso daí não é uma culpa do prefeito, que pelo menos o prefeito que eu vejo está se esforçando, eu tenho um bom relacionamento com ele, eu vejo o esforço que ele tem para tentar fazer esse regerenciamento da administração pública. Os vereadores estão atuando, estão se esforçando para poder dar todo o respaldo necessário para o prefeito e para a cidade, mas só que isso é um problema nacional, que uma cidade como São Vicente ela está sendo realmente sofrendo muito. Então, eu desculpo o telespectador, eu respeito o seu posicionamento, mas eu faço aqui uma defesa aos vereadores de São Vicente e eu faço também aqui uma defesa ao prefeito municipal, o Luiz Cláudio Billy. Muito bem. Mais participações com a gente, Daniela? Sim, do Cosme da Areia Branca. Qual será o slogan da próxima campanha? Ladrão vota em ladrão, corrupto vota em corrupto. E se aqui fosse a Guatemala, será que o Lula e sua quadrilha estariam presos? Heraldo José, o que você pensa a respeito dessa ponderação do... É claro que o nosso amigo, o Cosme, está brincando, né? Esse negócio de ladrão, voto de ladrão, não dá mais, né? Chega, ninguém aguenta mais tanta roubalheira. Você vê que nós começamos o programa falando em aumento de imposto, que aumento de imposto lembra o quê? Lembra roubo. A primeira imagem que tem é roubo, porque o cidadão está trabalhando lá, num esforço desgraçado para poder manter
a sua família, e de repente vem um governo que nada faz, ainda quer tirar mais do bolso do cidadão, não, Cosme, não é por aí não. Vamos ter que ter muito critério na hora de votar. Quer dizer, os políticos já mostraram a cara, então o eleitor sabe quem são, aqueles que estão pedindo voto, e cabe a nós, não é? Cabe a nós realmente, pelo menos, tentar acertar dessa vez, porque é inadmissível que a gente mantenha uma quadrilha, né, que seja renovada de períodos em períodos nos legislativos e nos executivos. Ainda tem a Lava Jato, né? Todo dia na televisão. Que ninguém aguenta mais também. Tudo bem. É a fase não sei o quê, é a fase tal. A pergunta que mais fazem pra gente na rua, vocês devem ser testemunhas também, banha principalmente que é vereador. Cadê o dinheiro dos caras? Cadê o dinheiro? Por que o dinheiro não volta? A história se repete e o povo tem uma grande participação nisso. Ao eleger pessoas descompromissadas. Ninguém saiu de Marte, não. Não, o cara não saiu, não entrou pela janela. Pois é. Olha, eu vejo com tanta... Olha, eu gosto do Maluf, ele rouba mais faz. Mas rouba. Rouba mais faz. Tem o que rouba faz, tem o que o rouba não faz, tem o que rouba e rouba, tem o que não faz nada, tem o que lá de graça é caro. Então, querido Cosme, é difícil você colocar ou impregnar uma cultura. Nós fomos praticamente o Brasil, ele vem de uma miscigenação de raças e também de uma imigração de europeus, mas do europeu ficou muito pouco aqui. Ficou sim, é da lei do gesto. Todo mundo quer levar vantagem, mas ninguém quer ter compromisso. E eu vou dizer a escala de erros. Um erro, o que pode produzir para uma cidade. Eu dou como exemplo o VLT. O Heraldo, que pode cobrir com muita propriedade, e aqui o Gianelli do PROCON, qual o prejuízo das 9 cidades da região metropolitana que tiveram com a paralisação do TIM? São mais de 20 anos que não tem aquele sistema que pegava e distribuía a riqueza, porque o polo gerador de emprego é o porto, são as indústrias de Cubatão. Essas pessoas ficaram alijadas, porque só de custo de condução não dava para competir com outros trabalhadores. O que aconteceu? Venderam suas casas, esse dinheiro não aqueceu os cofres dessas prefeituras. Olha o tamanho do prejuízo incalculável. Por quê? Porque teve um erro de planejamento. Houve um erro na condução, no planejamento, na construção, nos aditamentos, na compra e até agora... A pergunta que não quer calar: quando termina a obra do VLT? Interrogação, diria o Roberto Avalone, não é? Daniela, pois não? Comentário do Uriel. Não é atitude firme das várias comunidades, incluindo a classe política, sindical e associações de moradores, para cobrar do governo do estado a implementação das obras importantes da nossa região? Tem algumas obras que são do governo do estado, outras eu acho que são da União, né? Por exemplo, esses acessos ao Porto de Santos, acho que caberia muito mais à Codesp do que... Bom, se bem que o deputado Papa esteve aqui, o Heraldo acompanhou o programa e disse que a Codesp não deveria fazer essas obras porque existem outras obras mais importantes. Eu não entendi bem esse posicionamento. Sei que a gente sofre aqui, entra ano, sai ano e as questões não se resolvem. Né? A região, Botelho, não pode ser utilizada nem pelo Estado, nem pela União como passagem de servidão, como nós estamos sendo tratados ao longo desses últimos 20, 30 anos. Santos é passagem de servidão, escoamento das riquezas, ponto. Só para isso, por que o que se tem na taxa de melhoramento de porto, de arrecadação do Porto de Santos, por que essas taxas, essas riquezas, todos esses impostos não ficam para melhorar os acessos, para melhorar o porto? Porque há 20, 30 anos... o Porto de Santos virou barriga de aluguel. Ele tudo exporta por aqui, mas dinheiro lá para o Porto de Suape, vai dinheiro para o Porto de Paranaguá, foi feito melhorias no Porto de São Francisco do Sul, fizeram lá a melhoria em Aratu, em Camaçari. Em Cuba. Em Cuba. Por que não fica o dinheiro aqui? Então, isso é eleger prioridade. A Codesp era autoridade portuária, hoje nem síndico do prédio ela é, porque é o garoto de recado que vai buscar autorização do secretário do Porto
o que o secretário do Porto vai falar com o chefe de gabinete da Casa Civil e que o chefe de gabinete vai pedir a Dilma se pode e ainda vai a plenário para ver se modifica ou não. Aí fica ao sabor dos ventos. Se o plenário tiver bastante indicação nos portos ou nas suas secretarias, logicamente o beneplácito virá. Se não tiver nenhuma indicação, se a base de sustentação não estiver satisfeita, o porto que fique como está, e nós queremos bater recordes, porque bate todos os dias o Porto de Santos, seja com grão, seja com container, e querem triplicar isso. E gera tarifa. Não sei que jeito vai triplicar, porque Santos está assolada, entupida de caminhões, que nem sequer o próprio caminhoneiro tem tranquilidade para deixar a sua carga. Aumentou, hein, doutor Heraldo? O número de roubo de carga cresceu assustadoramente no estado de São Paulo. Muito bem. Mais participações conosco ainda? Sim, Daniel? um comentário do Jorge de Saboá. Peço para que cubram as quadras das escolas, porque a prefeitura está fazendo reformas na região e as escolas daqui da região estão expostas. Cobrir as quadras esportivas das escolas, Isso. é isso? Muito bem. Lá do Saboá. Isso, Jorge do Saboá. É um pedido muito válido, até porque a gente, em outrora, via os meninos fazendo educação física fora dos parâmetros da escola, até nas calçadas ou em praças. É um custo tão ínfimo, tão pequeno, ainda mais para a cidade de Santos. As escolas deveriam ser padronizadas, ter um nível de padronização, climatização, merenda de primeira qualidade, professor com bom salário e coberturas, instalações modernas. Complemento da sala de aula é o esporte, é a cultura, é o lazer. Para quê? Para que os famigerados traficantes não aliciem os nossos jovens, para que se tornem mais a secla ou avião do tráfico de entorpecentes. Aí entra essa questão da prioridade, né, vereador? Será que não estamos gastando muito com asfalto, em vez de olhar um pouquinho para as escolas? Isso é eleger prioridade, né? Olha, só um recado aqui, a gente tem a informação de que o eleitor, de maneira geral, já pode se cadastrar na biometria do Tribunal Regional Eleitoral. Embora a obrigatoriedade da biometria, que você vai votar lá se identificar com o dedinho, né, e não mais com a carteirinha do título de eleitor, isso só vai valer, só vai ter obrigatoriedade para 2018. Mas para quem quiser ir adiantando o expediente, já pode se dirigir lá à sua zona eleitoral, aqui em Santos 118, 272, 273, enfim, e fazer lá a sua biometria e já ficar pronto para 2018. Está longe ainda, mas está aberto aí para quem quiser e quem puder fazer aí a sua biometria. Ainda mais alguma participação para a gente fechar, Daniel? Do Marcos da Prainha. Quero dar os parabéns ao programa Painel Regional, porque mostra os problemas de Santos, porque os outros programas não mostram, e Santos é uma cidade normal como as outras. É claro, Santos é uma cidade, eu acho que Santos é uma cidade anormal, uma cidade uma cidade pronta, bonita, não é? Que tem aí menos problemas estruturais, como tem as outras cidades vizinhas nossas aqui, mas também tem uma série de dificuldades. A Janelle, que atua em São Vicente, sabe disso, né? Não, realmente... Cidade pronta não existe, na verdade, né? Claro. A cidade de Santos é uma cidade já estruturada e sempre foi. Santos tem uma arrecadação gigantesca, a ponto de sempre estar fazendo uma melhoria na cidade, estar cuidando da cidade e tudo, mas tem os seus problemas e é necessário um programa de debate como esse para que a população venha tomar conhecimento e venha cobrar aos seus agentes políticos um aplicamento melhor da atividade pública e do dinheiro público. É lógico que tem, claro, um grau de exigência maior do que as outras cidades estão acostumadas. O bom vereador sofre isso na pele, aí, as exigências do eleitor diariamente, que é muito bom, né? Cobrança nunca é demais no que diz respeito à execução de obras públicas, essa coisa toda, né? Vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo ao Luiz Carlos Janelli, obrigado por estar conosco, até uma outra, viu, Janelli? Opa, eu agradeço mais uma vez a participação no programa, é um programa que eu realmente gosto de participar. Obrigado, Heraldo. Obrigado, Boturão. Vereador. Obrigado e deixo aqui um forte abraço carinhoso ao nosso querido Vicente Cassione e também aproveitar o final do programa para dizer que a missa do nosso querido Luiz Alca de Santana acontecerá hoje na Igreja Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, às 18 horas e às 19 horas, no mesmo local, a missa do nosso querido Manuel Gonzalez, o Manolo da USAN, que também hoje é sua missa de 7º dia. E na Igreja dos Navegantes,
30º dia da missa, de 30º dia do nosso ex-presidente, nosso saudoso Marcos de Rossi, na Igreja dos Navegantes. Presidente da Câmara, e ainda tem missa de 3 anos, teve hoje também, aqui no Santa Cecília, de falecimento de Milton Teixeira, professor Milton Teixeira. Mestre dos mestres. Realmente, entre agosto e setembro, as coisas não andaram lá muito boas. Obrigado a Daniela também, que está sempre conosco, segunda a sexta, programa ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise, você sabe, 8 da noite. E nos finais de semana, sábado às 3 da tarde, domingo às 5 da tarde, tem o painel Weekends. Obrigado, tchau.